Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer para o debate temas que afetam o cotidiano das mulheres e de suas famílias, com foco na informação de qualidade. Registro aqui o nosso agradecimento, o nosso carinho às inscritas e inscritos. Muito obrigada por fazer parte desse universo. E quem ainda não se inscreveu, o momento é agora. É de graça, mas para nós faz grande diferença. Curta, compartilhe, comentem e nos siga no nosso Instagram. Confere aí o endereço na tela. Então, vamos ao vídeo. Embora nos últimos 10 anos tem se observado no Brasil uma redução nas taxas de gravidez na adolescência, a taxa de nascimento de crianças, filhas de mães com idades entre 15 e 19 anos é 50% maior que a média mundial. Enquanto no Brasil estão estimadas 68,4 gestações nessa faixa etária por cada 1.000 meninas, a taxa mundial é estimada em 46 nascimentos por cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos. E no país são notificados cerca de 400 mil casos ao ano. Vocês podem conferir na descrição desse vídeo essas informações. O link vai ficar disponível na descrição. E esses dados estão disponíveis também no portal gov.br, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Então, vocês podem conferir essas informações na descrição deste vídeo. E considerada como um problema de saúde pública, a gravidez na adolescência é apontada como uma condição de alto risco para essa jovem mãe. Mas com tantas informações, porque ainda é uma realidade nessa faixa etária. E quem conversa com a gente sobre o tema é a psicóloga Magda Ferreira Vilela, que possui vasta formação em saúde pública, saúde da mulher e psicologia clínica. E atua como psicóloga na Policlínica da Mulher, unidade de média complexidade, em Volta Redonda, cidade aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Magda, ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa. Obrigada, eu agradeço o convite. Olá a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Então, Magda, e por que as taxas de gravidez na adolescência ainda são tão significativas no Brasil? Nós podemos atribuir a qualidade da informação ou existem outros fatores determinantes? Bom, sabemos que existem políticas públicas, né, que para atingir, né, essa faixa etária no que diz respeito ao planejamento familiar, né, e outras ações. Né? No entanto, eu penso que esforços, né, estão sendo unidos aí, né, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, da Educação e da Cidadania, né, vem desenvolvendo políticas públicas com o objetivo de capacitar, né, e diminuir esse impacto negativo, né, capacitando as famílias, profissionais, enfim, todos os envolvidos. É uma questão que abrange toda a sociedade. Eu acho que iniciativas como a de vocês, para falar desse assunto, né, que é um tabu, né, é de grande valia, né, que possa ser compartilhado, né, e divulgado, e assim a gente pode refletir sobre esse tema tão importante. Então, e do ponto de vista emocional, quais são os impactos da maternidade precoce? Visto que a adolescência é um momento de muitas mudanças. Normalmente, quando isso acontece, isso impacta na rotina da adolescente, na rotina da família. Então, quais são as principais causas e consequências? E quais são os riscos da gravidez na adolescência, né, em todos os aspectos, sejam econômicos, sociais, psicológicos? Bom, primeiro é importante entender que puberdade é um momento, faz parte da adolescência, né? Não é a adolescência, faz parte dela. E na puberdade, vários aspectos de transformação estão ocorrendo com esses jovens, né? O corpo está modificando, né? Tem os hormônios, o crescimento,
né, a compreensão dele do mundo, o fator cognitivo ampliando, o cérebro está em desenvolvimento, né, ele tem uma impulsividade, né, isso não está ainda controlado neurologicamente falando, né, ele está aprendendo o mundo, ele não tem ainda um corpo em desenvolvimento, modificando, é um corpo que não é mais de criança, mas ainda não está pronto, não é de adulto, a identidade dele está em formação, né? Ele está construindo essa identidade junto com os pares deles, né? Então, ele quer ser aceito, quer pertencer a um lugar, né? E modula esse comportamento com outros pares. Quando a gravidez é planejada e a família apoia esses adolescentes, o impacto com certeza é menor, né? Assim como a entrada, não parando os estudos, né? Porque uma gravidez sem planejamento, indesejada, o impacto emocional é maior, ainda mais se essa família ela não tiver acesso a uma rede de apoio, principalmente dentro da família, que é muito importante, né, esse apoio, visto que eles estão em desenvolvimento, né, eles estão mudando não só o corpo, emocionalmente, cognitivamente, o comportamento dele também, desses adolescentes, estão, né, em desenvolvimento. Então, todo esse suporte nesse momento da vida, principalmente da menina, né, que está grávida, que vai estar gerando uma outra vida, né, é importante que ela possa ter acesso tanto ao pré-natal, né, a saúde dela, né, e do bebê, mas também afetivamente, emocionalmente, porque uma gravidez indesejada, não planejada, né, pode significar para ela o rompimento, né, de uma etapa da vida dela, que ela está ultrapassando, ela tem que amadurecer mais rápido, né, para poder dar conta de gestar, de parir, de amamentar e de cuidar desse bebê, né, no momento em que ela está em desenvolvimento. Né? Ô Magda, mas por que é considerada a gravidez um problema de saúde pública? Quais são os riscos que a gente ainda pode apontar em relação a essa situação? Então, o município de Volta Redonda, ele tem a política de que a menina menor de 14 anos vai fazer o pré-natal de alto risco, numa unidade média complexidade, onde eu trabalho, que é a Policlínica da Mulher. Acima de 14 anos, né, ela vai fazer o pré-natal na atenção básica. Tem os riscos biológicos, né, como o bebê pode nascer de baixo peso, infecção urinária, né, outros riscos, né, no cunho biológico, ela é vulnerável, ela não tem uma independência econômica, ela depende de alguém, né, para ela se manter, né, não só ela, né, mas como o bebê também, né, então, emocionalmente ela está em desenvolvimento, então tem aspectos aí, né, que podem ocorrer, como dependendo de como essa gravidez, né, está sendo para aquela pessoa, né, porque é individual, de sujeito para sujeito, né, a imagem corporal dela que está modificando ainda tem uma modificação nos seios, com aumento dos seios, a barriga, né, que vai crescendo, né, o quadril vai modificando, ela tem toda uma ação hormonal que está ocorrendo ali naquele corpo, né, por conta da gravidez, e ela não sabe, né, nem lidar muitas vezes com esse momento que ela está vivendo, né, com essas transformações todas, que é tudo muito novo, não tem maturidade ainda, né, desse desenvolvimento todo que ela está vivendo, porque ela não é nem criança, também não é adulta, é uma fase de transição, adolescência, com essas mudanças todas. Enfim, são vários fatores, né, e uma gravidez que ela é indesejada e não planejada e que não tem um apoio, né, que essa menina tem um suporte, né, tanto econômico como emocional, a chance dela vir a desenvolver
uma síndrome depressiva, né? Um transtorno depressivo, ela pode ser maior, inclusive risco de suicídio. Então, o apoio é fundamental nesse período, né? Tanto para a menina, que a gente fala mais, né? Porque ela está recebendo esse bebê, mas para o menino também, né? Porque ele também não tem essa independência financeira. E um outro aspecto é a evasão escolar, né? O preconceito, né? Que ela mesma pode estar tendo dela mesma, né? Dessa fase, assim como outros colegas, né? Da questão do julgamento, das críticas, enfim, até mesmo a questão da violência. E favorecer esse momento, né? De apoio, de suporte para essa mãe, e ela tendo tanto uma gravidez saudável, né, em termos biológicos e emocionais, facilita também um vínculo mãe-bebê após o nascimento, porque é muito importante que ela possa cuidar desse bebê e amamentá-lo, né? Então, a gente está falando da saúde de dois, né? Não é de uma pessoa só, né? É de Às vezes dois. de uma família inteira, né? Às vezes a saúde de uma Exatamente. família inteira, né? Porque os pais se envolvem, né? Então, ô Uhum. Magda, como a gente colocou logo no início do vídeo, os dados, né? Que apesar de estar reduzindo as taxas, ainda é um número ainda significativo. A gente, né, nós, como sociedade, devemos então rever essas estratégias adotadas pela sociedade como um todo. Vamos imaginar tudo. Escola, os órgãos públicos, as comunidades de modo geral. Nós devemos rever essas estratégias, né, já que é considerado um problema de saúde pública. Nós devemos ampliar essa rede de informação, ou seja, que medidas apontar para se garantir, então, uma sexualidade responsável, para alcançar o planejamento familiar desejado. Porque, às vezes, os pais também ficam numa situação de não saber muito lidar, como você falou, é um tema que é um tabu, né? Então, a informação ainda é o mais importante, né? E que medidas a gente deve, então, para melhorar essas condições? A informação é super importante, porque se eu não tenho informação de como me proteger, eu não vou nem buscar essa proteção, né? Então, é extremamente importante, porque a gente não fala só de gravidez, mas também de doenças sexualmente transmissíveis, né? O adolescente, como eu falei, ele tem uma impulsividade, né? Então, ele tem uma demanda, né, do convívio com os pares, né, desse conhecimento, da autopercepção, né? Então, ele tem várias transformações que estão ocorrendo ali. Então, falar sobre isso, que ainda é um tabu, né, é muito importante, porque não é só ter a informação, é falar, é dar acesso em diversos segmentos, né, para que a família também tenha condições, né, de ter acesso também e falar sobre isso, para que ela também possa falar, porque pode ocorrer também dos pais também não terem tido esse tipo de informação, né? Então, e não é uma questão de culpabilizar, né, um ou outro, né, mas de que forma todos os segmentos da sociedade, né, possam vir a conversar sobre isso. E é muito importante, né, olhar para esses adolescentes que eles estão num período de muito hormônio, de muita transformação, de muito desenvolvimento, né, e compreender, né, essa fase também, que é uma fase também de desafios, né, de desafiar não só os limites entre os pares, né, mas eles acabam correndo riscos, né, como o álcool e drogas, o sexo, confusões, né, de brigas, né, até mesmo atos ilícitos, né? Então, tudo ele está vulnerável a esse meio. Então, Você ter disse esse. que, quando a gente conversou na nossa pré-entrevista, você usou um termo que eu achei muito interessante, que o adolescente tem um pensamento mágico. Ele Mágico. acha que nada acontece com ele, né? Então, Uhum. então esse diálogo ele tem que ser constante, né? Sim. Não é fácil, né? Se a gente para olhar, independente de classe social, né? Falar sobre a sexualidade, independente, né, com quem, né, ainda é um tabu.
Então, quando essa menina ela tem acesso ao método contraceptivo, esse tabu está sendo quebrado, né? Ela está tendo informação, ela vai usar corretamente, vai se prevenir da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, o menino também, né? Então, precisamos falar sobre isso, né? Facilitar o acesso, ver quais são as dificuldades, treinar, capacitar pessoas, né? Para trabalhar com adolescentes, porque é diferente de trabalhar com uma mulher, né, já adulta e de determinadas idades, né? A demanda é outra, né? Ela já está numa maturidade cognitiva e comportamental, às vezes independente, que o adolescente não tem, né? Então, a gente precisa realmente buscar outros caminhos, né? Eu acho que tem a política pública, né, que vem sendo aí ampliada para isso, né? Mas também é o dever de cada um dentro da própria família, né? Da gente poder estar falando sobre isso. É sobre isso mesmo, com relação a esse papel da família nesse contexto, né? Como ajudar na prevenção e também que postura os avós devem adotar junto ao adolescente e também ao adolescente, ao rapaz, né? Ao menino também, né? Como você disse, às vezes a gente só se refere à menina. Mas também tem o menino, tem um rapaz, né? Então, qual a postura dos pais, dos avós nesse caso, né? Qual a postura deles, de modo assim a não assumir toda a responsabilidade, né? Normalmente os avós eles assumem muito, dependendo da situação, é como se fosse assim, como se a criança passa a ser quase um irmão da própria mãe, né? Porque os pais assumem tanto essa situação que acaba criando é como se essa responsabilidade não fosse atribuída à adolescente, né? Então, como fazer de maneira que dê o suporte, mas também num equilíbrio? E também quais são os direitos da adolescente grávida, principalmente em relação à continuidade nos estudos, que é uma das questões que normalmente, né, como você já citou, a evasão escolar, né, que é um problema. Então, a gente tem a questão, primeiro, acreditar na força, né? Na força dessa menina que está grávida, dessa adolescente, na força do bebê que está nascendo, uma vida que está sendo gerada, na força do menino, na força dessa família, em dar conta dessa situação, né? Não tem medo, né, de enfrentar isso, porque passam vários medos, né? Será que eu dou conta? Será que é mais um financeiramente a gente vai dar conta? Né? Então, são vários medos, vários pensamentos, né, de uma realidade que cada família, cada qual, cada sujeito vai estar olhando. Bom, o papel dos avós é ser avós, né? O ideal é dar espaço, e essa menina também buscar esse espaço, essa adolescente, para que ela possa ser mãe do seu filho, né? E esse pai ter espaço também para ser pai, né? Obviamente, financeiramente, eles vão depender, né, de alguém para prover, né, todas as necessidades, né, necessárias dessa fase, tanto da gestação quanto do pós-parto e depois para a vida, né? Voltando para essa questão dos riscos, né, quando ela sai da escola, diminui a escolaridade dela, o que dificulta ainda mais a entrada no mercado de trabalho, dependendo da série, né, da faixa escolar que ela estiver. Isso é um complicador também para o ciclo de pobreza, né, já que falando, né, de um nível, né, social. Bom, em relação à lei, existem leis, eu até anotei aqui, vou dar uma colada aqui, existe a lei 6.202 de 75, que garante à gestante o direito, né, de manter, né, a vida dela escolar, né? Então, ela tem um direito a domiciliar, né, durante tanto no momento da gravidez, né, e até durante
O 8º mês de gestação, ela pode entrar como se fosse uma licença maternidade, né? E depois, durante os 3 meses, ela tem direito a ficar sendo assistida num regime domiciliar, né? Então, ela tem o direito de estudar, é garantido pela Constituição, é garantido pelas diretrizes, né, nacionais da educação, pelo ECA, né? Então, é um direito dela estudar, né? Eu vou falar um pouquinho da minha prática, obviamente é um recorte, né, pequeno, né, não é um recorte do Brasil, nem do Estado expressivo, né, de alguns atendimentos de grávidas, de adolescentes grávidas, de terem vergonha de irem para a escola, né, vergonha da barriga, vergonha de estar enfrentando isso junto aos colegas, aos demais, né, porque eles se espelham nos outros, né, de uma discriminação, não pode andar com aquela menina porque ela engravidou, né, não é uma boa companhia, né, a questão da menina também, às vezes, ela sai de casa, né, quando a família não aceita, ela vai morar na casa do namorado, também é um fator que pode trazer tristeza, enfim, e ser um complicador depois para ela também. Ela já está passando por uma realidade atípica da idade, né? Ainda tem que enfrentar tudo isso, né? Tem que realmente haver um suporte familiar e um suporte também de saúde, né? Até no contexto escolar também. Eu acho que a própria educação precisaria também ter como você falou, uma capacitação para poder dar conta, né, dessas realidades. Magda, eu tenho muito que agradecer a sua participação com informações tão importantes, tão valiosas, importantes para a saúde desses adolescentes, para a saúde psicológica também das famílias, né, de como lidar com essas realidades. Não tenho muito que agradecer. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né, imensamente, fico feliz com o convite, né, como eu falei, é um assunto tão importante, a gente precisa falar, né, sobre o adolescente, a gravidez na adolescência, e agradeço imensamente, estou disponível, né, para tirar dúvidas, né, e para outros momentos. Muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, fica ligado nos contatos da Magda, pode tirar dúvida. E tendo mais outras informações, outros temas, a gente pode voltar a conversar aqui. Você está sendo, pode sentir à vontade aqui no nosso canal. É um prazer. Participar conosco com outras informações. Muito obrigada. Será um prazer. Obrigada, Magda. E se você gostou, curta, compartilhe e comentem. E compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso, essas informações tão importantes. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.